Olá, boa tarde. O vencedor da sondagem desta semana foi o BPI. Vamos por isso analisá-lo. Já há algum tempo que eu não analisava o BPI. Penso que a última vez que o analisei publicamente para o blog foi nesta altura, quando fazia aqui um padrão de consolidação. Eu tinha identificado este breakout como um potencial breakout do padrão de consolidação. Acabou por ser um falso break, teve aqui uma retração, mas ainda assim foi considerado válido e teve uma continuação do movimento. Só fazendo aqui um pouco de histórico, o BPI começou este rally ascendente depois de um grande rally descendente. Começou o rally ascendente com o Head and Shoulders Bottom, teve aqui um comprimento da projeção desse Head and Shoulders quase ao milímetro, depois de uma retração acabou por desenvolver aqui um padrão de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior, de forma quase notável até esta zona. Nesta altura quebrou, teve aqui em consolidação durante grande parte do ano de 2013 e depois, já durante o ano de 2014, como eu assinalei anteriormente, teve aqui um breakout e isso levou a fazer novos máximos. Na altura, o BPI vinha também, à semelhança do que fez anteriormente, com uma sequência de mínimos relativos superiores ao anterior. Eu entrei aqui no BPI na altura, levado pelo padrão de consolidação, levado por este padrão de mínimos relativos. Acabei por sair nesta zona, na quebra em alta deste eventual duplo topo. Tivemos aqui alguns sinais de alerta. Primeiro, como é óbvio, é o próprio duplo topo e a sua quebra. A quebra do duplo topo tirava aqui a cotação para os 1,60, acabou por se confirmar essa quebra. Tivemos aqui uma aceleração bastante repentina do movimento descendente. Como eu tenho vindo a dizer muitas vezes, acaba por não ser só a projeção do movimento em si que é preocupante. O mais preocupante de tudo é sim o potencial de inversão por detrás dessa projeção, por detrás desse padrão de inversão. Foi aquilo que me levou a sair do BPI na altura, depois de ser cumprida esta projeção, ainda assim com um trade simpático que acabou por ser positivo. Ora, o que é que temos neste momento? Neste momento temos, depois deste duplo topo, pequeno duplo topo, mas ainda assim acabamos por poder considerá-lo, é quase mais um topo em Batman, porque não tem aqui um V bem definido do que um duplo topo, mas ainda assim não tenho dúvidas que será um padrão de preocupação no que a tendência de longo prazo diz respeito. Aquilo que temos aqui neste momento é uma sequência de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Tenho aqui ainda algumas dúvidas em relação a este ponto em particular, porque não tivemos um vinco suficientemente marcado para o considerarmos. Ainda assim vou deixar para já aqui uma seta vermelha, já vou explicar porquê. O que é que temos tido aqui no BPI nas últimas semanas? Tivemos aqui um padrão de consolidação que acabou por ser quebrado em baixo, como podem ver, e deu origem à continuação do movimento descendente. Foi uma boa oportunidade para quem quis shortar. Repare-se que o BPI vem aqui do movimento de aceleração prévio, consolida a sua aceleração descendente e depois, ao quebrar o movimento de consolidação, vai ter aqui uma projeção muito próximo dos 1,31. Curiosamente, ou talvez não, tivemos aqui um abrandar deste movimento corretivo muito próximo da zona da projeção, que é neste momento o suporte do BPI. Ora, neste momento, vou apagar só aqui um pouco do ruído. Neste momento tínhamos aqui, à semelhança daquilo que aconteceu no PSI20, tivemos aqui também um movimento de consolidação no BPI que se esperava ser uma continuação do movimento descendente. Não tem maturidade suficiente para, em termos temporais, para poder ser considerado como um triângulo, tem ainda de ser considerado como uma bandeira, mas como um pendente, mas ainda assim quase se nota aqui de forma muito concreta a sequência de toques. Primeiro toque cá em baixo, segundo, terceiro, quarto, tivemos a quebra em alta ao quarto toque. Como se sabe, os triângulos funcionam muitas vezes normalmente como padrões de continuação, muitas vezes podem também funcionar como padrões de inversão de tendência. Neste caso em concreto, se tivéssemos aqui uma ativação deste movimento descendente, teríamos uma continuação da descida, como tivemos uma quebra em alta deste padrão, já aqui retestada na sua linha ascendente, podemos ter uma continuação deste movimento secundário.
Onde é que eu espero que este movimento termine? Bem, é difícil dizer ao certo. O que é provável é que tenhamos aqui resistência nesta zona dos 1,61. Não só porque temos aqui um padrão de consolidação, mas porque também era um antigo suporte, um ligeiro suporte que foi quebrado e acaba por ser agora uma referência em termos de resistência. Neste caso em concreto, vou continuar aqui a apagar ruído, temos então agora este padrão que se esperava ser de consolidação, poderá vir a ser de inversão, a servir como principal motivador do rally ascendente do BPI. O que poderemos esperar então deste título? Aquilo que eu acredito que vai acontecer é uma retração nesta zona de resistência. Vamos ter aqui uma consolidação, depois será um eventual reteste e a sua quebra em alta que definiriam a tendência de continuação do BPI para uma continuação da tendência ascendente. Repare-se o que é que aconteceu aqui. Tínhamos aqui um suporte que foi transformado em resistência, tivemos um movimento em V. Depois de ser retestada esta resistência, a cotação acabou por não ter força suficiente para conseguir quebrá-la e acabou por gerar daí mais um movimento descendente. Existe a possibilidade de termos algo deste género, até porque, repare-se, o volume na quebra em alta não é nada de extraordinário, apesar de termos aqui um volume muito diminuto numa fase inicial, também muito característico dos padrões de consolidação, acabou por não ser um crescendo de volume muito significante quando comparado com os movimentos anteriores. Repare-se do movimento prévio associado a esta queda com um volume muito mais forte. Ora, resumindo então, pessoalmente não estou muito interessado neste momento em entrar longo no BPI, mais depressa faria uma entrada curta do que uma entrada longa. Neste caso em concreto, tê-lo-ia feito certamente com uma quebra em baixa deste movimento consolidativo. Ao não ter acontecido, vou aguardar um pouco mais para ver o que é que sai daqui, deste confronto com a zona de resistência. Eventualmente poderei pensar em entrar longo, caso este movimento de continuação se verifique, caso tenhamos aqui um mínimo relativo superior a este anterior e tenhamos uma consolidação da tendência ascendente. Enquanto isso não acontecer, há mais e melhores oportunidades no PSI 20, tanto curtas como longas, por isso, para já, vou-me afastar do BPI. De qualquer forma, há que ter em atenção que tanto o BCP como o BES, por motivos diferentes, estão bastante expostos à opinião pública, estão com uma carga mediática ainda superior àquela que já têm normalmente, e isso poderá influenciar, ainda que indiretamente, o BPI. A ver, vamos os próximos desenvolvimentos no mercado português no que a banca diz respeito, mas recordo uma declaração recente da CMVM, ainda há muitas coisas para conhecer a respeito do Banco Espírito Santo e isso poderá não ser bom para o setor em si. Bem, por hoje então é tudo. Muito obrigado a todos pela atenção, boa sorte a quem está dentro e a quem está a pensar em entrar e bons negócios.